vi outro dia o João Paulo Capelanes. A maioria das pessoas tem cera no ouvido. Você tem que ir lá na médica, estica lá estica, enche uma aguinha lá. Vou falar que tá com o doutor aí que tá na linha. Um jato d'água e aquilo sai, né? Mas o João Paulo Capelanes usa, sabe o que, para tirar cera do ouvido, o nosso repórter? A tampa da caneta Bic. É perigoso furar o tímpano. Não é perigoso, doutor Afonsinho? O que o senhor acha nessa questão aí? Boa tarde para você. Muito boa tarde. Vocês, antes de falar meu nome, apresentaram meu currículo, é isso? O doutor Afonso, Celso. Tudo aquilo aí que o camarada falou é engraçado, a gente faz, né? Aí agora esse negócio da tampa da Bic é um perigo danado. Nem cotonete não deve, é muito difícil. O cotonete empurra a cera para dentro mais ainda, né? Precisa cuidar, né? É delicado. Tudo bom, Milton? Doutor Afonso Celso, o primeiro libertado das garras do futebol, do rigor do futebol, do passe. Escuta aqui, ô Afonsinho, você está falando de onde? Eu estou de Paquetá, aqui em casa, né? Estou morando aqui já há uns bons anos e estou aqui agora recolhido, né? Recolhido, mas mais ainda, né? Isolado. Porque segundo o Cláudio Zaidan, o Covid não entra na região onde tem mar, né? Que o sal do mar afasta o Covid. É verdade isso? Seria bom, mas isso não é comprovado, não. E até aqui, quer dizer, que é uma ilha, em princípio seria o melhor jeito de controlar e tal, né? Mas tem também essa questão de que você só pode vir de barca e aí acaba complicando também. É um momento delicado que a gente deve ter alerta máximo. Ô Afonsinho, quantos filhos você tem? Eu sou de 3 casamentos, 6 filhos. Tá, e eu queria saber se você tem nos moleques aí algum bom de bola igual você foi, Afonsinho. O Neto é que tá na hora de definir aí. Ele tá treinando, tá com 17 anos, né? E tá na hora de definir a situação dele aí. Ficou também prejudicado agora, já estava meio caminhado, mas teve que dar um tempo, né? E o meu filho também é peladeiro, mas não seguiu carreira profissional. Gosta de uma bola, mas é veterinário e hoje mora fora, mora nos Estados Unidos, trabalha lá por um período aí. Vamos ver se volta logo. Eu sou do tempo de vestibular de medicina, meu irmão passou no Rio de Janeiro e eu só fiz odontologia, não passei. E concurso para Petrobras, concurso do Banco do Brasil, não passei nada. Deus falou, não, você não vai fazer isso, você vai aprender a mexer com o microfone. E deu certo. Agora, Afonsinho, você era um grande jogador, um grande líder, um intelectual raro da época. E, no entanto, o filho do Pelé não joga nada, o filho do Rivelli não joga nada, do Demir da Guia não joga nada. Então, esses meninos ficaram assim meio que, né? O pai famoso, o pai craque, o moleque é obrigado, o filho do Zico também não jogou nada. O filho fica pressionado para jogar igual o pai? Acaba sacrificado, né? Porque fica uma expectativa assim, mas isso é uma coisa muito simples, né? São questões de genética e às vezes até de oportunidade. A genética ainda se, né, pode se aceitar, é assim mesmo. Puxou a mãe, tem outras qualidades e tal, e tudo é misturado. Agora e outros, né? E temos outros. Você foi falando e eu fui viajando aqui no Djalminha, em tantos. Lembrei não sei por que me veio direto o pai de Djalma, que a gente era muito amigo, trabalhava junto com projetos de garotada, né? E tem muito assim, e tem muitos também que reproduzem aí o famoso DNA.
Mas é muito raro, né? O Ademir da Guia é filho de um gênio, né? O Domingos da Guia. Isso. E você falou do Djalminha. Agora, o Djalminha foi tão craque que ele jogou mais do que o grande Djalma Dias, que tinha que ter sido titular da Copa do Mundo de 66. Cortaram o Djalma Dias. Foi um absurdo aquilo. Cortaram o Roberto Dias, um gênio também. Agora, como é. Até o capitão Carlos Alberto, numa Copa anterior, também foi cortado. Não, o Carlos Alberto, o maior lateral do mundo de todos os tempos, ele jogou uma Copa só. Ele não foi em 66, levaram o Fidelis. Fidelis era um jogador esforçado. Aquilo foi um crime. Aliás, o time tinha que ser Valdir Joaquim de Moraes, Carlos Alberto Torres, Djalma Dias, Roberto Dias e Edson Cegonha, ou Lima Coringa dos Santos. O meio-campo que você dominou, olha, Dino Sani, Rivelino e Ademir da Guia. E o ataque, Tostão, Pelé e Edu, ou então Jairzinho, Pelé e Edu. O Fiola enterrou a seleção brasileira em 66. Ao cortar o Carlos Alberto, foi um absurdo, Afonso. É por isso que eu me lembrei logo. Eu me lembro da ocasião, do quanto eu senti na época. Assim, nossa Senhora. Mas, Afonso, vamos falar de um assunto mais importante, porque o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Você, como médico, como é que você está vendo o Covid? Essa desgraça que pintou no mundo inteiro. Infelizmente coincidiu para nós a pandemia num período político, no mínimo, confuso, atrapalhado, né? Desde o começo e sempre, a melhor coisa é uma orientação de confiança, né? Uma direção de confiança firme. E isso a gente não teve, não tem, e parece que é uma coisa, isso que me dói mais assim, parece que é uma coisa histórica, né, que atravessa o tempo. Como diz a música do Jorge Ben, né, moro num país tropical e, né, abençoado por Deus, bonito por natureza, mas tão castigado. Até aqui a própria ilha de Paquetá, que é chamada Pérola da Guanabara, né? Uma ilha no meio de uma baía, mas uma baía poluída. E eu acho que essa situação é semelhante. O negócio é a vacina mesmo, apostar nas vacinas e se empenhar em conseguir para abreviar ao máximo essa tragédia que a gente está vivendo. Você, como médico, você não vê a luz no fundo do túnel? Ou seja, a coisa vai piorar muito? Não, enquanto não houver a vacinação em massa, a tendência é os mais credenciados falam em atingir um pico de 3 mil mortes ao dia, né? Isso é ruim até de falar, só de falar já dói o coração. Mas a gente tem que lutar, tem que se empenhar nas vacinas para poder se estender a proteção, né? Quanto mais gente, a proteção é maior. Agora o caminho é esse. Enquanto isso, as medidas, né? A gente viu o nível de desorientação, né? A cena das praias no Carnaval e na passagem do ano, né? Nas festas de fim de ano, completamente ocupada um por cima do outro, e depois no Carnaval também imagens terríveis de baile superlotado, sem controle. Infelizmente a nossa organização social precisa melhorar muito. Mas tomara que seja um alerta, que seja entendido e que não fique por isso mesmo, que a gente possa crescer como organização de sociedade, né? Porque não só na questão da saúde. Aliás, eu em algum tempo assim, fazendo um paralelo com o futebol, a gente fala aí o Botafogo, que é meu time, mas não só isso, quer dizer,
coisa lá do Cruzeiro, a coisa do Vasco, a potência que é o Vasco. Então não é um problema localizado, é um problema mais geral, né? A comparação é essa, assim, eu acho que a gente precisa do que eu chamo SUS, de suar, né? O SUS do futebol, o SUS do esporte, aliás, de uma maneira geral. Que o Brasil tenha uma ideia completa de como ele pensa o esporte, que é um valor grande da sociedade. Fez assim uma comparação e tal, mas a questão principal é a saúde, é a crise sanitária do momento. Tá aí o Afonsinho, gente, o doutor Afonso Celso, o Afonsinho, uma das mentes mais lúcidas do mundo esportivo e também da própria medicina, é claro. Agora a pergunta aqui do Marcos Arnaldo Silva, grande corintiano, de Laércio Benco Lopes, também corintiano. Você deixou a barba para protestar contra alguma coisa ou foi homenagem ao Fidel Castro e ao Che Guevara? Não, é uma coisa bem característica da época, né? Aqueles anos também, períodos difíceis, né? O mundo todo, não só a gente tinha uma ditadura feroz aqui dentro dos nossos limites, como no mundo todo, né? Havia a guerra do Vietnã, a questão da África do Sul, e pelo mundo, então, começou a acontecer manifestações de todo tipo, alguns reflexos, quer dizer, o tempo dos cabeludos, dos barbudos, e isso tudo como um reflexo desse momento. Era isso. A juventude, até pessoas que não se interessavam tanto pela questão social e tal, passaram a ter esse tipo de comportamento, mais de comportamento, aliás, né? De moda, acabou virando moda. Você viu os cabelos afro e tal, passou a ser até um modismo, mas era uma manifestação, um reflexo de como a vida transcorria naquela fase, naquele momento. Muito bem. Agora eu queria que você falasse do Pelé, porque já estão esquecendo aqui no Brasil, você jogou com o Pelé na Vila Belmiro, e enfrentou o Pelé muitas vezes, jogando pelo Botafogo também. O Pelé, mais um pouco, ele não vai sobrar nenhum gol para ele. Tem uns estatísticos malditos aí que estão dizendo que os gols dele não valeram, que só teve uns 300, não sei o quê. E que lá na Inglaterra, tem um site ordinário lá dizendo que o Pelé foi super avaliado, que ele não jogou tudo aquilo. E aqui no Brasil tem gente, por problemas particulares que ele teve, com aquela filha dele, a Sandra, que morreu. Ao analisar o Pelé, eles vão para a Sandra e vão para o racismo. Você que jogou e viajou com o Pelé. Você acha que o Pelé tinha que ser, como querem hoje, um Luther King? Ele tinha condição para isso? Ele não dormia no avião. Treinava, jogava terça, quinta, sábado, domingo, no mundo inteiro para ajudar o Santos, que não tinha dinheiro para pagar todo mundo, só viajava, só recebia 30, 40 mil dólares por jogo se o Pelé fosse. Sem o Pelé era 15 mil dólares. Então você acha que se o Pelé tivesse posto no terno dele o racismo, que tem que ir para o esquinto dos infernos mesmo, não ao racismo, no terno dele, em todos os jogos do Santos e da Seleção Brasileira, ele punha lá, não ao racismo. Você acha que isso ia adiantar alguma coisa? Porque estão acusando o Pelé de ter racismo. Só quase isso, que não tem racismo no Brasil, porque o Pelé não ajudou. Como é que você vê isso? Não, no problema geral, haja dor de cotovelo, né? Você ter qualquer dúvida em relação à magnitude do Pelé, é brincadeira, né? Então aí, apesar dos recursos infinitamente menores da época, só o que tem registrado, imagino que não tem, né? Basta para você ter com clareza o que o Pelé significa, né? Uma coisa descomunal. Então, eu acho que as pessoas têm o direito de fazer cada um a sua opção.
É claro que o Pelé, o que ele significa de imagem, né? Ele chegou a ser comparado mais a Coca-Cola e outras comparações como o mais conhecido do mundo, né? Objeto de interesse de grandes estadistas, de todo mundo querendo conhecer o Pelé e saber dele, tudo. Então existem outros esportistas que optaram e, né, que fazem essa opção de ter uma posição de protesto, e isso é claro que a imagem do Pelé seria extraordinária nesse sentido. Mas eu acho que é uma opção de cada um e vamos em frente. Mas na concentração, nas viagens, o Pelé falava muito de racismo para vocês? Não que falasse, mas é claro que se perguntar a ele, ele vai dizer que ele preferia responder com futebol. É uma dedicação quase exclusiva ao futebol, né? É uma coisa sei lá, como missão, é uma coisa que ele escolheu, quer dizer, se dedicar plenamente, em plenitude àquilo. E por isso é que ele elevou. Existe dificuldades que, né, como você lembrou aí da carreira do jogador de futebol, do esportista, que é uma coisa muito curta, fugaz e tal, o que não justifica que a pessoa não faça a sua opção, assim, de declarar a sua opção política, ou o seu protesto, né, o seu protesto mesmo contra todo esse tipo de preconceito, né? Nenhum deles presta, nada serve como né, não tem nenhum valor humano. Isso aí. Ou agora, eu acabei de ver aqui no musical que eu estava assistindo, a Ella Fitzgerald dizendo que ela achava engraçado porque ela não podia entrar no restaurante, mas quando ela foi em Cana, pediu autógrafo para ela. Nada mais significativo, né, tão sintético assim, que expõe essa situação. Então a gente lembra isso aí, que a nação americana que tem negros de projeção na cultura em todos os sentidos, inclusive do esporte, né? É uma coisa relativamente recente o apartheid, né? Numa nação que tem como símbolo a Estátua da Liberdade. É uma contradição. A vida é assim. Tá vendo? Esse é o culto politizado, craque mesmo de futebol, para a alegria de Jaú. Eu sou cidadão jauense também. Temos lá, você que é médico, temos lá o Hospital Amaral Carvalho contra o câncer, gratuitamente. Sou fã do presidente Navarro lá, que cuida dos doentes de câncer, até da minha terra, que fica em Minas Gerais. Mais de 300, doença maldita, só que está sendo superada agora sabe, em tristeza pelo Covid. E para quem não sabe, o Afonsinho foi o primeiro jogador a se libertar das garras do passe. Na justiça ele conseguiu, porque antigamente, meus ouvintes mais jovens, o clube tinha o jogador por contrato e o jogador não podia sair nunca se o clube não vendesse. Realmente era um exagero. Mas aí veio a Lei Pelé exagerada também, porque quem fez a Lei Pelé merecia, sabe, em cada campo de futebol, uma estátua em homenagem ao cidadão, entendeu? Porque aí agora o jogador não é mais submisso ao clube, ao time, mas sim a 8 representantes. Tem o pai, tem a avó, tem o advogado, tem um representante, tem um empresário. Para contratar um jogador hoje é um inferno, entendeu? Tantos donos que, sabe, tudo fatiado o passe do jogador. Meu caro Afonso Celso, pode falar. Você lembrou muito bem, você tocou num ponto importante. Aí eu, por conta disso, que sou o tempo todo
obrigado a conversar, a discutir, às vezes em programas, às vezes em faculdades, assim, essas coisas, né? Foi bom você lembrar disso, porque é uma dificuldade muito grande hoje das novas gerações, porque é uma coisa assim incompreensível. Você vai, conversa, explica. Você assina um contrato para trabalhar, no caso, né, com esporte, com futebol. Acabou o seu contrato, o prazo estipulado do seu contrato, e você está vinculado definitivamente ao patrão, em última instância, né? Quer dizer, as novas gerações falam, isso aí é uma ficção, como é que pode um negócio desse? Mas era uma realidade, né? E também nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É claro que é uma situação muito diferente, né? Que o jogador passe a determinar assim, a sua possibilidade de mudança de trabalho, mas que há necessidade de um ajuste, não há a menor dúvida. E em relação à Lei Pelé, eu nem sei como é que o Pelé deixou que essa lei ficasse com o nome dele, porque a proposta original do Pelé, bem orientado, aí eu me lembro até que o Aidar, aí do São Paulo, participava, ele sendo um católico e tal. As propostas originais eram muito boas, mas, como a gente vê em outras situações, cai no Congresso Nacional e é depenado. As propostas originais, em termos ideais, né, que também podem não se manter no original, mas acaba depenada por esses grupos aí, né? O Congresso tem muitos representantes reacionários e que tem um peso forte, na Lei Pelé acabaram depenando. É preciso por isso é que eu disse assim, e já existem muitos estudos, isso aí desde de muitos governos atrás, sobre um plano assim, estudos de vários, assim como os chineses, os americanos, alguns países têm uma forma geral de como eles encaram o esporte, não só o futebol, o esporte no todo, como um valor cultural, e vão passando governo, a minha convicção é de que nós precisamos ter no esporte o que eu chamo um SUE, né? Que diz SUA, Sistema Único de Esporte, assim como nós temos isso que agora a pandemia acaba de escancarar, a importância do SUS, um projeto que tem a iniciativa primeira do grande Aroca, né? Aí de Ribeirão Preto, que foi um capitão da construção do SUS, que é um dos melhores, se não o melhor sistema de saúde. E agora nós estamos vendo comprovadamente não só a importância, como a necessidade da valorização disso, do valor universal da assistência à saúde. Tá vendo? Um domingo esportivo Bandeirantes, muito feliz. A gente ouvindo principalmente dois médicos, Dr. Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, brilhante, e agora o Dr. Afonso Celso, um grande craque, um grande líder, um mártir até para libertar o jugo dos clubes em relação aos jogadores, falando de política, falando de futebol, falando do Pelé e falando do Covid. Foncinho, muito obrigado a você e fique com Deus. E vida longa para você com a sua lucidez, com a sua inteligência. Para nós aí, eu agradeço essa oportunidade, esse contato aí e estendo o meu abraço aos ouvintes e a todos aí da Bandeirantes. Muito obrigado. Que simpatia, hein? O Afonsinho. Quanta humildade.